Olá, gente, paz do Senhor. Estamos diante de uma lição maravilhosa. Você que é aluno, professor de escola dominical, eu quero lhe fazer um convite formidável. Dia 2 de julho, próximo domingo, vamos lá para a Escola Bíblica Dominical aprender a Palavra de Deus, onde vamos começar um novo trimestre, o terceiro trimestre, que fala sobre as doutrinas principais da fé cristã. É a coluna vertebral da fé cristã. Então teremos 13 lições especiais, fundamentais. E eu convido você para participar, você que é seminarista, você que é novo convertido, você que é obreiro, que não é obreiro, participe, vai ser uma bênção. Olha, próxima lição, você que é professor de escola dominical, eu tenho 3 dicas para lhe dar rapidinho. Primeira dica, não perca tempo com pequenos detalhes da sua lição. Não fique parado 10, 15, 20 minutos falando de um tópico, falando de um subtópico, de uma frase, porque você vai perder a oportunidade de comentar a lição como um todo. Gente, é muito assunto. Eu estava estudando ontem a lição da escola dominical do próximo domingo, que fala sobre a doutrina das Escrituras, que é a bibliologia, que é justamente sobre a inspiração e a autoridade da Bíblia. Gente, é muito assunto. São 4 tópicos principais que o nosso comentarista Ezequiel Soares coloca, uma lição muito bem escrita, e que é assunto para 3 horas, 4 horas. Temos 1 hora para falar, então devemos ter sabedoria no uso do tempo. Segunda dica que eu dou é o seguinte: leia a sua lição, pelo amor de Deus, se prepare, porque os assuntos que vai falar são assuntos que não é comum serem falados na nossa igreja, no nosso culto, nos cultos de uma maneira geral, são assuntos mais teológicos. Então leia a sua lição, grife as palavras principais, as frases principais, olha, veja vídeos no YouTube, vá para o estudo bíblico para professor de escola dominical. Se não, aqui para nós, você professor vai passar vergonha. Eu estava lendo a lição ontem, meu amigo, que lição maravilhosa, lição que você tem, eu lia e relia algumas frases para entender a ideia que o pastor Ezequiel queria passar. Então, segunda dica, tenha paciência e estude com calma. Terceira dica, peça sabedoria a Deus para poder transmitir de maneira clara para os seus alunos entenderem. Por quê? Porque, volto a dizer, não são assuntos tão comuns. Para esta lição de número 1, eu queria trazer rapidamente, eu não vou comentar a lição, eu quero falar sobre 3 importantes detalhes dessa lição. 3 palavrinhas. Primeira, a palavra revelação. Quando a Bíblia fala sobre revelação, quando no campo do estudo da Bíblia fala sobre revelação em relação aos autores da Bíblia, o que é revelação? É aquela ação de Deus em trazer às claras aquilo que está oculto. Então, revelação é quando Deus traz ao conhecimento do homem algo que ele não tinha o conhecimento. Então, isso é a revelação. E o que é inspiração? É a capacidade de escrever de maneira correta, de maneira inerrante, sem erro, a revelação que recebeu de Deus. Então, os autores da Bíblia, os 40 autores, de Gênesis a Apocalipse, os 40 autores, os 40 escritores, eles receberam a revelação de Deus e eles escreveram, produzido, sob inspiração de Deus. O que é inspiração? É essa capacidade sobrenatural que Deus dá de produzir um texto bíblico cujo qual você recebeu essa revelação da parte de Deus. Claro que as fontes para o texto bíblico foi a revelação direta de Deus, foi o conhecimento visual que alguns autores tiveram, de terem testemunhado ocularmente, como também o conhecimento de pesquisa que eles fizeram. Tudo isso corroborou para que eles produzissem um texto inspirado por Deus. Então, a revelação é aquilo que Deus trouxe às claras de algo que estava oculto. Segundo, a inspiração é a capacidade sobrenatural de escrever, de produzir um texto correto dessa revelação. E terceiro, é a iluminação. O que é a iluminação? É a capacidade que Deus nos dá para a igreja do hoje, de ao lermos o texto sagrado, de ao lermos a Bíblia, de ao lermos o texto inspirado, temos essa capacidade de compreender esse texto. Então hoje, Deus não inspira mais nesse sentido profundo de produzir um texto. Hoje, Deus não traz mais uma revelação nova de escrever um novo livro da Bíblia. Não! Hoje, Deus, sobre a igreja, ele traz a iluminação, que é a capacidade de ler o texto, entender o texto e poder ensinar a palavra de Deus. Então é importante que a gente entenda essas 3 palavrinhas: revelação, inspiração e iluminação. A inspiração divina cessou. Nesse aspecto, a inspiração cessou
a inspiração da palavra de Deus. Então, hoje, às vezes as pessoas dizem, eu estou inspirado. Olha, irmão, eu estou inspirado. Claro, é no sentido poético da coisa. Eu estou movido, eu estou emocionado, eu estou estimulado. É nesse sentido, mas no sentido teológico, de produzir um texto inerrante da parte de Deus, essa inspiração, ela já cessou, que é a inspiração verbal e a inspiração plenária. A inspiração ela é plenária porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela é verbal porque cada parte da Bíblia que o autor escreveu, ele estava sob a ação sobrenatural de Deus. Então leia a sua lição, estude, e Deus há de nos abençoar poderosamente nesse próximo domingo. E assim, vamos participar da Escola Bíblica Dominical. Amém.